ou você está ligado a Deus, ou você está ligado a demônios. Poxa, Eliseu, por que você está falando isso? Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo, ele habita em você. Por você ser templo do Espírito Santo, automaticamente você está ligado ao Espírito Santo. Por você ser templo e ele estar em você, automaticamente você está ligado a ele. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Nós somos seres espirituais. A nossa essência é espiritual. Você é espiritual. Irmãos, isso aqui, ó, essa carcaça aqui, ela está habitando por mim, mas um dia ela vai descer à sepultura. E aquilo que eu sou é eterno. E eu vou estar com ele. Este corpo que você habita hoje, um dia ele vai descer à sepultura. A sua essência, ela é espiritual. A sua essência é eterno. Esse corpo que você está habitando hoje, ele é temporário, ele é passageiro. E por nós sermos seres espirituais, meu irmão, talvez choque você nessa noite, mas ou você está ligado a Deus, ou você está ligado a demônios. Poxa, Eliseu, por que você está falando isso? O versículo que nós acabamos de lermos aqui, 1 Samuel 16:14, vai falar que no mesmo momento em que o Espírito do Senhor ele se retirou de Saul, espíritos malignos vieram a ele. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo no livro de um salmista bastante conhecido. Aliás, vamos lermos primeiro a história desse salmista. Abra 1 Samuel. Glória a Deus. Deus tem algo para a minha vida nesta noite e também tem para a sua vida nesta noite. Porque às vezes você acha que o cara que ministra, né, o pastor, o pregador, aí ele vem só para entregar. Não, irmão, a gente recebe também. Aleluia, a gente é edificado também. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16. Deus abençoe pastor Nelson mais uma vez por confiar, né? Aleluia, é uma alegria. Queria dar um abraço bem apertado nele hoje, mas a costa está tudo ralado. Aí o Eros chegava: ô meu irmãozinho, saía aquela lágrima assim. Aleluia. Quantos encontraram? Digo amém. Amém. Qual Bíblia tem esses negocinhos aqui, ó? A Bíblia de vocês tem? Tem? É a marca página, né? Olha só, que viu só? Minha Bíblia é da cor, para contextualizar com o evento hoje, ó. Nem sabia. Joga marca essa página então e vá para os Salmos de número 51. Glória a Deus. Deixa marcado. Eu sempre quis usar aquele termo para parafrasearmos esse versículo. Abra sua Bíblia. Salmos de número 51. Este salmo é escrito por Davi. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 51. Se você tiver a alegria da sua Bíblia ser igual a minha, de ter duas fitinhas da cor da camiseta de vocês, marque aí também. Essa história, e o que eu vou falar hoje, é para você meditar sobre ela, para que você não venha esquecer dos fundamentos daquilo que você vai aprender nessa noite. Vamos lermos lá primeiro, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. No versículo 14 diz assim: o Espírito do Senhor, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. O Espírito de Deus sai, quem que vem? No Salmo de número 51, é o salmo daquele que recebeu a unção, pelo qual o Espírito se apoderou dele, a partir do versículo 10 apenas. Davi dizendo bem assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em algumas versões: não me expulses da tua presença, e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Os dois versículos que nós lemos aqui nesta noite, ele fala acerca do Espírito Santo, e é sobre esse tema que eu quero falar nesta noite, porque é um tema bastante pertinente à igreja do Senhor. É um tema que precisa ser sempre trazido à memória. A igreja jamais pode se esquecer do Espírito Santo.
ele é essencial na vida do crente, na vida do cristão. Eu não sei se você sabe qual é a importância do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu não sei quantos têm a dimensão do quão importante é ter esse Espírito sobre nós. Eu estou perguntando isso, né, de forma até retórica, porque muitos ainda eles não sabem a importância que é ter esse Espírito sobre a vida deles. Existem pessoas que até têm o Espírito Santo de Deus, mas ainda não aprenderam a importância que é ter esse Espírito Santo de Deus. Irmãos, ter o Espírito Santo de Deus, irmãos, você precisa ter consciência do quão importante isto é. Sabe, às vezes eu fico pensando, né, como seria, graças a Deus, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós já não temos mais aquele entendimento de como é viver sem, porque quando nós vivemos com Ele, é difícil nós imaginarmos vivermos sem Ele. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele é um presente que foi dado a você. O Espírito Santo, ele é um presente que Jesus prometeu. Todas as vezes que Jesus ele estava falando sobre o reino dos céus, ele estava ministrando, todas as vezes que ele tinha oportunidade, ele falava acerca do Espírito Santo. Talvez as pessoas que o ouviam ainda não tinham a dimensão, não conseguiam assimilar como é ter essa presença, ou o que era essa presença. Mas sempre que Jesus ministrava, no momento em que ele tinha a oportunidade, ele falava: olha, existe um ajudador, existe um conselheiro, existe um consolador, existe um amigo. Jesus ele sempre falava: olha, um dia ele vai vir e vai fazer morada em vocês. Nos últimos momentos de Jesus na terra, nas últimas horas antes de subir ao céu, ele reafirma novamente essa promessa, esse presente, dizendo: olha, eu vou subir ao Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai para que Ele envie a vocês o Espírito da verdade, esse Espírito que vai te consolar, sabe, naquele dia mau, naquele dia de aflição, naquele dia em que tudo parece difícil, que nada dá certo, as coisas estão dando errado. Irmãos, o Espírito Santo é para este dia. Ele é o consolador, ele é que te consola nos momentos de tribulação, ele que te ajuda quando você está precisando de ajuda, quando não tem ninguém para orar por você, quando não tem ninguém sequer até mesmo para ouvir aquilo que você tem falado, aquilo que você muitas vezes nas suas questões que você tem para apresentar para alguém, não tem ninguém. Ele está ali. Jesus ele falou: ele é o ajudador, ele é o seu amigo. Eu não tenho amigo. Não, você tem um amigo, o Espírito da verdade. Jesus, quando ele sobe, ele fala, antes de subir, ele fala: olha, não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai para que eles vos enviem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e quando ele vier, eu farei morada em vocês através dele, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, ele está sobre a tua vida. Esse é um presente dado a nós. Eu não sei você, mas eu às vezes eu fico triste, meus irmãos, eu, homem, fico triste muitas vezes com pessoas que até mesmo se dizem cristão, que fazem chacotas ou piadas com as características da manifestação do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, embora, irmãos, ele se manifesta de forma diferente em determinadas pessoas, né? Algumas pessoas ele sente o poder de uma forma, outras já é mais, né, extravasado ali. Mas quando ele vem e esse poder é manifestado e o cristão é genuíno, ele sente, embora não dê para explicar. Se você não viveu essa experiência, eu recomendo você a buscar a ter essa experiência com a manifestação do poder dele, porque é inexplicável, meu irmão, é inexplicável. Mas quando ele vem, algumas pessoas às vezes elas são mais reprimidas, elas estão ali no cantinho, mas não quer dizer que o poder não esteja sobre ela apenas se manifesta o poder de uma forma diferente. Mas existem cristãos, meus irmãos, que quando o poder do Espírito se manifesta, este pula, este grita, até vira cambote se deixar. Não quer dizer que seja carnal, não estou julgando isso, não. Se o cristão tem maturidade, por isso que eu digo, quem já viveu uma experiência com o Espírito Santo, sabe o que eu estou dizendo. Se você está num ambiente cristão que não vai trazer escândalo, e você quer trazer uma manifestação, talvez até aparente para as pessoas que o poder está ali, irmão, não há pecado nisso não. Então o Espírito Santo, quando ele manifesta o poder nas nossas vidas, ele traz algumas características que são visíveis às outras pessoas. Só que existem pessoas que muitas vezes estão no ambiente aonde o poder dele se manifesta, e muitas vezes essas pessoas elas começam a olhar as características das manifestações e começam a usar essas características fora de contexto, começam a pegar as nossas línguas estranhas e começar a falar lá fora de contexto. Irmão, eu não sei você, mas eu tenho uma certa dificuldade para falar em língua às vezes.
Sabe, eu não começo a orar assim do nada e falo em língua, Erison. Não, eu preciso romper. Não que eu precise sentir a presença de Deus para falar em língua, não. Mas sabe o que eu preciso? Muitas vezes é desligar dos afazeres lá fora. Muitas vezes é me desconectar de tudo aquilo que está trazendo distração, para poder conectar com os céus. Aí, irmão, fica fácil. Então eu tenho uma certa dificuldade. E às vezes a gente vê pessoas que usam essas línguas estranhas lá fora de contexto, como chacota, tirando sarro, falando mal da manifestação do Espírito Santo, ou das características quando ele se manifesta. Irmãos, eu como homem fico triste. Imagina ele, imagine o Espírito Santo, como que ele deve se sentir, quando muitas vezes a manifestação dele sobre um homem é muitas vezes taxado como, piada, como chacota. Ele deve ficar muito triste, meus irmãos. Eu digo isso, sabe por quê, meu irmão? O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Você consegue mensurar, a entender, ter entendimento que há um Deus morando dentro de você, que há um Deus habitando dentro do seu coração? É por isso que Davi, quando você lê o Salmo 51, ele se preocupou em perder esta presença, porque ele sabia que a presença do Espírito sobre ele era um Deus que habitava sobre a vida dele. E Davi, ele se preocupou naquele momento em que ele peca, ele parece que sente a presença de Deus sendo retirado da vida dele. Talvez você já passou, se não passou você vai passar, se você não passou vai passar, está passando, mas aquele sentimento em que muitas vezes você sente que há um abismo entre você e Deus. Quantas vezes nós passamos por essa situação? Parece que nós oramos, parece que nós clamamos, parece que Deus não recebe o nosso louvor, nós cantamos e nada acontece, E o sentimento é que há um abismo entre você e Deus. Aí você começa até a pensar: poxa, eu acho que Deus não está me olhando, eu acho que Deus não está me enxergando. Irmão, você sabe que isso é impossível. Mas por que há esse sentimento de abismo? Irmãos, porque o pecado, ele traz esse sentimento em nós. O pecado, que é natural do ser humano, ele traz um sentimento de separação de Deus. E muitas vezes nós temos esse sentimento de que há um abismo entre o homem e Deus. E o que eu tenho que fazer? Se arrepender e pedir perdão a Deus, para que eu possa novamente alcançá-lo, de uma forma em que ele possa me tocar e transformar a minha vida. Foi exatamente esse sentimento que Davi teve, meu irmão, quando ele peca. Esse sentimento de haver entre ele e Deus um abismo. Por isso que quando você ler o Salmo 51, que nós lemos aqui nesta noite, Davi, nesse Salmo 51, ele faz uma declaração tão intensa, tão pessoal, a ponto de estar publicamente ali nesse Salmo, confessando o pecado dele com Batseba. Ele confessa ali de uma forma clara, confessando o pecado dele nesse Salmo de número 51. Agora, só entende essa declaração de Davi do Salmo 51 quem sabe a importância que é ter o Espírito Santo de Deus sobre a vida. Se você não sabe a importância que é ter o Espírito Santo sobre a tua vida, você não vai entender a declaração que Davi faz no Salmo 51. Nós não vamos termos dimensão do que Davi sentiu quando ele fala acerca desse salmo, porque Davi, ele sabia da importância do Espírito Santo sobre a vida dele. Davi, ele sabia sobre a importância do Espírito Santo atuando sobre ele quando ele estivesse exercendo ali o seu reinado como rei de Israel. Ele sabia que o Espírito morava sobre ele. Hoje nós temos esse entendimento que o Espírito Santo mora sobre nós. Aliás, você vai ver Paulo escrevendo em 1 Coríntios 6,19, dizendo que eu e você, nós somos templo. Você é templo do Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo, ele habita em você. Por você ser templo do Espírito Santo, automaticamente você está ligado ao Espírito Santo. Por você ser templo e ele estar em você, automaticamente você está ligado a ele. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Nós somos seres espirituais. A nossa essência é espiritual. Você é espiritual. Irmãos, isso aqui, essa carcaça aqui, ela está habitando por mim, mas um dia ela vai descer à sepultura. E aquilo que eu sou é eterno. Aleluia. E eu vou estar com ele. Aleluia. Assim, este corpo que você habita hoje, um dia ele vai descer à sepultura. A sua essência, ela é espiritual. A sua essência é eterno. Esse corpo que você está habitando hoje, ele é temporário, ele é passageiro. E por nós sermos seres espirituais, meu irmão, talvez choque você nessa noite, mas ou você está ligado a Deus, ou você está ligado a demônios. Não tem como você
Poxa, Eliseu, por que você está falando isso? Porque os salmos que nós acabamos, aliás, o versículo que nós acabamos de lermos aqui, 1 Samuel 16,14, vai falar que no mesmo momento em que o Espírito do Senhor ele se retirou de Saul, espíritos malignos vieram a ele. Então você, meu irmão, isso pode explicar muita coisa talvez na sua vida. Ou nós estamos ligados a um, ou nós estamos ligados a outro. No mesmo momento que o Espírito do Senhor se retira de Saul, ele é atormentado por espíritos malignos. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que a necessidade de nós termos o Espírito Santo sobre a nossa vida é tão importante, é tão grande, porque um homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não tem contentamento. Um homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não tem alegria. Uma vez que você experimentou o Espírito Santo, irmão, se você deixa de senti-lo ou sentir a manifestação do poder dele sobre a tua vida, você vai ver que você vai perder a alegria. Você vai ver isso, Davi falando isso no Salmos de número 51. Ali no versículo 11 e 12, dizendo: ó, devolva-me a alegria da tua salvação. Ele sabia que o Espírito Santo estava se retirando dele, e portanto ele tinha entendimento que a alegria dele também poderia ir embora. Então por isso que nós, eu e você, nós precisamos termos esse Espírito Santo, meu irmão, sobre a nossa vida, porque um homem sem o Espírito Santo não tem contentamento. Sabe, quando você olha para Gênesis, a Bíblia vai dizer lá no começo que o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo ele habitou com o homem durante um tempo. Aí você vai chegar e ler ali a partir de Gênesis 6:3, quando ali Deus ele olha para a humanidade e vê o caminho que a humanidade estava tomando, a forma que eles não estavam, reverenciando talvez o Espírito Santo. Deus ele faz uma declaração e fala: o meu Espírito não vai mais contender com o homem. O Espírito Santo estava sobre a terra, mas no momento em que Deus começou a olhar para o homem de uma forma diferente, falou: peraí, o Espírito Santo ele é sensível. As pessoas não estão mais tendo respeito. Ele é sensível por causa dessa atitude do homem. O Espírito Santo não vai mais contender com o homem. O Espírito Santo não vai mais habitar com o homem. O que Deus faz? Deus tira o Espírito Santo da terra. Quando Deus tira o Espírito Santo da terra, a consequência veio no versículo 5 do capítulo 6, dizendo que a maldade do homem se multiplicou. Quando Deus tira o Espírito Santo da terra, ali o escritor vai dizer no versículo 5 que o coração do homem, a intenção do coração do homem começou a voltar-se para as coisas erradas. E aí Deus se entristeceu muito com isso. Qual foi a consequência? O dilúvio. Deus ele manda o dilúvio. Deus tira o Espírito Santo. O mundo vai, irmãos, para uma perdição. Quando o mundo se perde, Deus se entristece e fala: poxa, eu vou enviar o dilúvio para a terra. Aí se nós entendemos a importância que é nós termos o Espírito Santo, irmão, aí que você entende a importância que é você ter o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Se você acha que você vai conseguir lutar contra o pecado sem o Espírito Santo, você acha que você vai ter forças de lutar contra o pecado se você não tiver a manifestação do poder dele na sua vida? Irmãos, ali Paulo ele vai escrever em Gálatas 5, 17 e 19, dizendo bem assim, que a carne milita contra o Espírito. Então ela vai o que? Colocar os desejos carnais, porque uma vez que você alimenta a carne, a sua essência, o seu espírito se enfraquece. Uma vez que você volta mais às paixões mundanas, aquilo que é passageiro e transitório, meu irmão, você tira os olhos do foco daquilo que é eterno. É por isso que a carne milita, sabe por quê? Para tentar tirar você de estar conectado com o Espírito Santo. É por isso que nós precisamos estarmos atentos, irmãos, alimentarmos mais o nosso espírito com as coisas que são essenciais, com as coisas que são eternas sobre a nossa vida. Davi, ele perdeu esta batalha, irmãos, para a carne, por um momento, por fração de segundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você acha que Satanás ele brinca? Você acha que Satanás ele vai esperar você se fortalecer para te atacar? Meu irmão, não, coitadinho lá, do Erison, está fraquinho, eu vou esperar ele fortalecer novamente para que eu possa atacar. Não! Satanás é covarde. Ele não está nem aí se você está fraco, se você está forte. Não, ele vai te atacar. Ele é oportunista. Ele não vai esperar você se fortalecer novamente para que ele possa te atacar. Não, no momento em que você estiver fraco, é aí que ele vai vir com tudo mesmo. Satanás ele não brinca, meu irmão. E às vezes nós como cristãos nós ficamos brincando. Sabe, quando nós deixamos de lado a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós perdemos o sentido espiritual das coisas. Nós nos tornamos cegos espiritualmente falando. Irmãos, o pecado ele nos cega.
Da mesma forma que aconteceu com Davi, o pecado cega. Davi, ele perde o sentido espiritual das coisas no momento em que ele peca. E não somente isso, sabe o que ele faz? Ele tenta criar um álibi. Não era nenhuma desculpa, pastor, para o pecado dele. Ele tenta criar um álibi. Ele vai e manda matar quem? O marido de Batseba. Ele manda matar Urias, para criar um álibi para o pecado dele, né? Para burlar o sistema da lei. Por quê? Porque se um homem tomasse uma mulher que fosse viúva, estava enquadrado na lei. Só que Batseba tinha marido, era casada. Quando ele peca, para ele criar um álibi para o pecado dele, né? Para ele poder cobertar o pecado dele, ele dá um jeito e manda matar Urias. Portanto, se mata Urias, Batseba fica viúva. Se Batseba está viúva, ele poderia tomar Batseba como mulher, Batseba como esposa. Então ele tenta burlar a lei, né? Ele tenta criar ali um esquema para ele poder assumir, e o pecado dele for oculto. Só que ele esqueceu, meus irmãos, nesse momento, que há um nos céus como olhos, com dois olhos como chamas de fogo, que enxerga tudo que acontece na terra. Ele esqueceu por um momento que tem um que está olhando, que os olhos, né, pelo qual os olhos estão sobre toda a terra. Tanto que ele teve que aprender da forma mais difícil, quando ele viveu este momento, que você vai ver no Salmo 139, ele dizendo: para onde irei eu a fim de me esconder da presença do teu Espírito? Para onde irei eu a fim de me esconder da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu voar como as asas da alvorada, até as margens ou as extremidades do mar, a tua mão vai me conduzir, porque também lá tu estás. Meu irmão, Davi aprendeu que os olhos do Senhor estavam sobre todo lugar, e ele então entende isso e começa a ensinar isso, tanto que ele começa a instruir os seus filhos, a ponto de você ver Salomão no livro de Provérbios capítulo 15 versículo 3, dizendo que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre os bons, mas também sobre os maus. Não há como você se esconder, meu irmão, da presença do Senhor. Aleluia. Talvez você não esteja sentindo, mas Ele está te vendo. Talvez você não esteja falando com Ele, mas Ele está te vendo. Talvez você, né, esteja em pecado e você acha que Ele não está te vendo, mas os olhos deles estão sobre todo lugar, meu irmão. E os olhos deles estavam vendo Ele. Os olhos do Senhor estavam vendo Davi naquele momento. Sabe o que me chama a atenção? Porque hoje nós sabemos, porque nós conhecemos a história. Davi foi um grande homem. Deus, antes de Davi se tornar um grande homem, Deus já sabia que ele seria um grande homem. Só que Deus estava vendo a burrada que Davi estava fazendo naquele momento. Quem sabe Deus, olhando do céu, falou: não, eu preciso parar esse homem, eu tenho um plano na vida desse homem, eu preciso pará-lo, preciso, quem sabe, até expô-lo de uma forma que ele venha colocar a mão na consciência e se volta atrás, e voltar atrás. Aí a gente passa por algumas situações em que nós é expostos, né, no mundo espiritual, espiritualmente falando, até mesmo algumas situações diante das pessoas. A gente fica: nossa Deus, por que o Senhor permitiu isso, irmão? É para tratar você. Quando Davi, ele é daquele, quando Deus, ele olha para Davi e fala: eu tenho um plano na vida de Davi, e eu preciso parar Davi, porque senão ele vai se perder cada vez mais. O que Deus faz? Deus manda quem? Natã. Aleluias. Toma um gole de água aqui, irmãos. Dá um glória aí. Beba água, bastante água, né? Para não ter pedra no rim. Aleluias. Que não tenha pedra no rim, que não seja pedra de tropeço também, né, eles? Deus manda Natã. Davi era um rei. Natã sabia da responsabilidade. Mas Natã, ele era obediente, ele vai falar com o rei. Quando Natã chega diante do rei, irmãos, ele era o rei. Não que o coração de Davi fosse desse jeito, mas a autonomia que o rei tinha, ele poderia mandar matar os profetas. Ele poderia mandar matar Natã. Não, Davi, ele não era assim, nós conhecemos o coração dele, ele não faria isso. Mas Natã, ele foi com cuidado. Ele sabia que ele precisava expor algo ali. O que ele faz? Ele chama Davi e começa então, ele usa de um eufemismo, começa a contar uma historinha. Rei, eu preciso conversar com você. Fala, profeta. Rei, deixa eu explicar uma coisa para você, quero contar uma história. Pois não, Natã, pode falar. Então Natã, ele começa, você vai ver isso em Samuel capítulo 12, 2 Samuel 12. O que acontece? Ele vai e fala: olha, rei,
Numa cidade havia 2 homens. Nessa cidade, um desses homens era rico e outro era pobre. Um desses homens tinha muitas propriedades, tinha grandes rebanhos, tinha muitas ovelhas, nada faltava, tinha muitos empregados. E o outro homem que vivia nessa cidade, ele não tinha nada. Este homem, ele era pobre. Com muito custo, rei, ele consegue comprar uma ovelhinha. E ele traz essa ovelhinha para casa e começa a cuidar desta ovelhinha. Davi fica olhando Natan contar. Sim, Natan. E quando ele começa a cuidar, rei, você vai ler aqui que Natan lhe conta de uma história, narrando essa história, dizendo que este homem dava de beber para a ovelhinha, dava de beber leite para a ovelhinha, no mesmo copo em que ele tomava a mesa. A história vai dizer que este homem cuidava desta ovelhinha como se fosse um membro da família, a ponto de colocar a ovelhinha à mesa para cear com eles. A Bíblia vai dizer, Natan contando a história, que este homem cuidava tanto desta ovelhinha, que esta ovelhinha dormia nos braços dele, que era criado com as suas filhas. Era praticamente um animal doméstico, pelo qual todos tinham muito amor. Davi ouvindo aquela história, e daí, Natan? E daí, rei? Que nesta cidade, este homem que morava lá, que era rico, ele recebe um visitante. Quando esse visitante, essa visita importante que ele recebe, este homem rico queria dar um banquete para ele. Só que ao invés de pegar a ovelhinha do seu rebanho, só que ao invés de pegar uma dos seus bois, um dos seus gados, para oferecer um sacrifício, para fazer ali uma refeição e oferecer ali um jantar para ele, ele vai justamente e pega a ovelhinha daquele homem pobre, mata, coloca no prato e serve. Quando Davi ele escuta isso, meu irmão, quando Davi ouve isso, Davi se enfurece bravamente. Ele olha para Natan e fala: Natan, quem é este homem, Natan? Porque este homem merece morrer. Quem é este homem, Natan? Porque este homem, além de ser morto, ele tem que restituir 4 vezes mais o valor desta ovelha para este homem pobre. Sabe o que Natan faz? Olha para ele, aponta o dedo e fala: este homem é você. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que muitas vezes, quando nós focamos em querer resolver os problemas dos outros, nós tiramos o foco de nós. Talvez você conheça pessoas que resolvem o problema de todo mundo, né? Sempre você conhece alguém e ajuda um familiar, e ajuda um amigo, e vai para lá e tal, né? Só que ela mesma, misericórdia, como que anda o estado da vida dela. Existem pessoas que se esforçam para ajudar todo mundo, né? Foca nos problemas dos outros. Vou ajudar a casa do irmão lá e tal, e a casa dela está caindo, a família dela está desmoronando. Como que nós vamos ajudarmos as outras pessoas se nós voltarmos os nossos olhares para nós primeiro, para sermos pessoas saudáveis, para daí ajudar as outras pessoas? O problema é que quando o foco está demais nas outras pessoas, ou o foco está demais nos problemas dos outros, nós perdemos o nosso sentido espiritual para olhar para os nossos próprios problemas. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Quem é este homem, Natan? Quem é este homem? Natan aponta o dedo para ele e fala: este homem é você, ó rei. Quando Natan fala isso, o Espírito Santo se apodera de Natan e ele olha para Davi e fala bem assim: assim diz o Senhor. Você vai ler isso em 2 Samuel no capítulo 12. Assim diz o Senhor, ó rei: eu te ungi rei sobre todo Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu dei a você os espólios, a casa do seu senhor, as mulheres, os empregados, toda a riqueza pertence a você. Eu dei a você a nação de Israel, eu dei de presente para você a tribo de Judá, eu te dei riquezas, eu te dei posses, eu te dei muitas coisas, Davi. Te dei tudo isso. E se tudo isso que eu te dei, você não encontrasse nisso tudo contentamento, você poderia pedir a mim, que eu poderia te dar muito mais ainda. Você consegue ter a dimensão de um Deus falando isso? Você fala: poxa vida, Deus me deu tudo isso, e se eu não tivesse contentamento nisso, eu poderia pedir mais qualquer coisa. Foi esse que Deus fala para Davi.
Mas o que Deus complementa dizendo assim, ó: todavia você desprezaste a palavra do Senhor, que era mais importante. Quando você manda matar Urias, e aí então Deus começa a dar a sentença para Davi: portanto, Davi, você que é o cara que tomou a mulher do seu próximo, às escuras, às escondidas, vai chegar um dia que alguém vai chegar na sua casa e vai tomar as suas mulheres diante de toda Israel, na presença de todo Israel, e você não vai poder fazer nada, Davi. Você, Davi, que matou o próximo, cometeu assassinato, quero dizer para você, Davi, que a espada jamais se apartará da sua casa, Davi. E começa ali Deus então dar a sentença por aquilo que Davi tenha feito, pelo desprezo que Davi tenha feito. E Davi ouvindo tudo aquilo, irmãos, quando Davi ele recebe a sentença que Deus tinha dado ali naquele momento, Davi ele se desespera, Davi ele se humilha. Só que ele não se humilha pela vergonha que ele ia passar. Davi ele não se desespera pelo fato da espada estar apontada para a casa dele. Davi ele não se desespera por ele ser humilhado, quem sabe até mesmo perder o reino, perder a fama. Em outras palavras, se você ver o Salmo 51 que ele lê, ele dá a entender que, olha, pode tirar tudo de mim, tira minha riqueza, tira minha fama, tira o meu reinado, mas ele diz assim com toda a convicção, dizendo: mas não retire de mim. Sabe por quê? Porque ele sabia a importância que era o Espírito Santo, meu irmão. Tira tudo de mim, mas não retires de mim o teu Santo Espírito, porque nada era mais importante para Davi do que a presença de Deus. Ele tinha todas as coisas, tudo, mas o mais importante para ele era a presença. Davi desesperado. Sabe, o Davi que escreveu o Salmo número 42, que ele falava assim, ó, faz praticamente um monólogo com ele mesmo, dizendo: por que se abate a minha alma? Por que se desespera? Por que está aflita? Espera em Deus. O Davi confiante desse salmo estava naquele momento desesperado, gritando praticamente para Deus, dizendo: não retire. Meu irmão, quando ele fala não retire de mim, essa expressão de Davi que ele disse ali, expressou medo, expressou pavor. Davi ele estava apavorado a ponto de ele se humilhar, porque ele sentia a dor da ausência de Deus. Ele sentia, quem sabe, estava percebendo que o Espírito Santo estava se apagando da vida dele, meu irmão. E a palavra nos alerta sobre isso. Paulo ele vai escrever aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, dizendo assim, ó: não apagueis o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão, porque isso pode acontecer, ele pode ser apagado. Davi ele sabia que a retirada do Espírito Santo da vida dele significava a rejeição de Deus, porque quando Deus rejeitou Saul, a primeira ação de Deus foi a retirada do Espírito Santo da vida dele, porque esse foi o desespero de Davi. Agora eu quero dizer para você nessa noite: será que você em seu coração tem esse temor que Deus pode retirar o Espírito dele da sua vida? Claro que teologicamente nós temos essa resposta, mas será que em nosso coração existe esse temor que isso pode acontecer? Que você pode ficar sem o seu consolador nos momentos de aflição, nos momentos de batalha espiritual, sem o seu intercessor, sem o seu ajudador? Será que você tem essa consciência? Será que você tem esse temor em seu coração? Sabe, eu digo isso porque às vezes é muito fácil as pessoas deixarem o Espírito Santo de lado e perder essa presença na vida dele. Porque talvez você já tenha escutado por aí dizendo que o Espírito Santo ele é educado. O Espírito Santo ele é educado. Ele não chega, né? Aliás, nós somos convencidos por ele. Quando nós damos ouvido à palavra dele, ele vem e nos convence daquela palavra que nós estamos ouvindo. Mas ele não vai pegar você à força se você não quiser. Mas se você estiver atento a ouvir, aí ele vai vir e vai fazer morada. Aleluias. Jesus ele fala isso, Apocalipse 3:20, dizendo: ó, eis que estou à porta e bato. Foi cantado aqui, acho que é a primeira canção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ele está lá, ó. Quem sabe você ouvindo essa palavra nesta noite, ele está te trazendo à memória a importância que ele tem na sua vida. Quem sabe você ouvindo novamente essa palavra nesta noite, você está entendendo que você tem deixado ele de lado. Irmãos, ele é educado.
Só que ele é tão educado, Erison, o Espírito Santo de Deus, ele não vem, né, não te toma força, você precisa desejar a manifestação dele. Mas ele é tão educado também, meu irmão, que até para se retirar da sua vida, ele não faz alarde. Até para se retirar da sua vida, ele não fala: ó, irmão, pastor, estou saindo, tchau, fique aí, estou indo embora. Não, não. Ele sai e você nem percebe. Você perde o Espírito Santo de Deus e você ele nem se despede, aliás. Aleluias. Ele se extingue e você não percebe. Por isso, irmão, não brinque. Cuidado. Não brinque com isso. Não brinque, irmão, com o Espírito Santo de Deus. Houve um que brincou. Você vai ver isso em Juízes capítulo 16. Você conhece a história de Sansão? Quantos conhecem? Amém? A história de Sansão. Todo mundo ficava ali encabulado de onde vinha a força dele, né? Dalila ali usada por Satanás, querendo descobrir a mão dos filisteus, porque o seu coração se tornou avarento pela oferta que os filisteus tinham feito a ela de prata, para descobrir a origem da força de Sansão. Então ela começa a perguntar a Sansão: Sansão, de onde vem sua força? Se você me amarrar com cordas de couro molhada, eu vou perder a minha força. E aí ela ia lá e amarrava, e chamava os filisteus: ataque! Aí ela gritava: Sansão, os filisteus estão vindo! Sansão levantava, arrebentava as cordas e partia para cima e matava todo mundo. Aí chegava a Dalila de novo, perturbada, dizendo: Sansão, você não gosta de mim, Sansão, você mentiu para mim. Da onde vem sua força? Sansão fala bem assim: se você pegar uma corda nova que nunca foi usada e me amarrar, eu vou perder a minha força. E ela ia lá, amarrava ele, caía no sono. Os filisteus vinham, Sansão arrebentava a corda como se fosse uma linha, matava os filisteus. E ele sempre brincando com a presença, brincando com aquilo que não pode ser brincado ou levado à brincadeira. Dalila então começa a apelar, né? Você não me ama, sabe, mulher? Porque se você me amasse, você faria isso, você contasse para mim. Você não me ama porque você está mentindo para mim. Só que ela importunou tanto Sansão, o cara não aguentou. O cara vai e conta. Fala: eu sou nazireu. Sansão era nazireu. E se cortarem meu cabelo, aí eu perco a força. Não que a força de Sansão estivesse no cabelo dele, mas ele brincou tanto com aquilo que estava sobre ele. Dalila foi então cortar o cabelo de Sansão. Você vai ver no versículo 20 do capítulo 16 de Juízes, quando Sansão estava dormindo, Dalila grita: Sansão, os filisteus! Sansão, levante, não se preocupe, eu vou contra eles e vou me livrar, como me livrei deles, como foi da última vez ou das últimas vezes. E ele partiu para cima dos filisteus. Só que a Bíblia vai dizer que mal sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado. Ele não causa alarde para sair, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, ele não causa alarde, ele simplesmente sai. E quando ele sai, a ausência dele traz dano sobre a nossa vida. A ausência do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida traz sérios danos sobre você, sobre a forma com que você vive. Sabe, eu digo isso porque nós somos ignorantes. Sabemos que quantas pessoas já perderam essa presença, quantos cantores, quantos pregadores que outrora cantavam canções que tocavam o nosso coração, que quando você ouvia a canção, né, que a bênção cantava, queimava o seu coração. E hoje pregadores que pregavam palavras, que quando nós ouvíamos as palavras que eram ministradas através da boca dele, Senhor, o nosso coração tremia e queimava quando nós ouvíamos. E hoje deixaram esse espírito de lado. Aliás, eles hoje não são nem convencidas do pecado que comete, porque quem convence o homem do pecado, ele é o Espírito Santo. E se a pessoa já não é convencida mais pelo pecado, meu irmão, sabe, se aquele pecado, se aquela coisa que você faz, que você sabe que é pecado e você continua fazendo, e você já não é mais tocado, e você age deliberadamente, não quer dizer que o Espírito Santo de Deus está se apagando, porque é Ele que convence. Pessoas que trocam esta presença, meu irmão, trocam o Espírito Santo de Deus por fama. Pessoas que trocam, vamos trazer para o nosso contexto aqui, trocam a presença do Espírito Santo de Deus por amizade.
Pessoas que trocam a presença do Espírito Santo por dinheiro, trocam a presença do Espírito Santo, né, por um relacionamento, troca por um site, seja por que for, mas quantas pessoas já se perderam com isso? Porque trocaram a presença do Espírito Santo por coisas que é passageira. E hoje, meus irmãos, nós olhamos para essas pessoas, elas já não encontram forças mais, pararam no meio do caminho, porque deram importância mais às coisas passageiras do que às coisas que são eternas. Pessoas que muitas vezes buscam posições e esquecem do Espírito Santo, anseia por até mesmo, né? Não que você não deva fazer isso, você deve buscar assim, servir ao Senhor, você deve buscar sim ter cargos aqui na igreja, mas existem pessoas que focam mais nessa busca e esquecem da presença, pessoas que buscam mais a busca pela posição aqui na igreja e esquecem daquilo que é mais importante, daquilo que pode te capacitar para essa posição aqui. Você só vai conseguir caminhar, irmãos, nessa jornada, nessa vida que nós temos vivido, se nós estivermos a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você só vai conseguir se você tiver esse Espírito sobre a tua vida, meu irmão. Não tem outro caminho. E esse Espírito, ele é importante para você. Eu quero encerrar aqui falando acerca de Moisés. Vocês lembram de Moisés? Amém. Saul ficou tão só, vamos voltar uma vez, ele ficou vazio, sem a presença. No momento em que ele sai, o espírito maligno já começou a atormentar. Quando o espírito maligno começa a atormentar, às vezes, meus irmãos, você acha que eu vou ficar perturbado. Não, vai trabalhando na sua mente, vai trabalhando sobre a sua mente. Quando você vê, você está procurando coisas lá fora. Quando você vê, está lendo horóscopo lá. Só de Gêmeos. Há um vazio no ser humano que só Deus pode preencher. Só a presença dele pode preencher. Deus chama Moisés quando ele estava caminhando no deserto, falando assim: Moisés, é o seguinte, tenho uma proposta para você que eu não fiz para ninguém, Moisés. Moisés, você já é bastante conhecido, mas eu vou te tornar muito famoso. Moisés, eu vou dar a você Canaã, a terra que emana leite e mel. Vou dar a você, Moisés. Moisés, seu nome vai ser famoso, ninguém vai te derrotar, você vai ser vitorioso, Moisés. Sabe o que Deus fala? Eu vou fazer uma proposta para você, Moisés. Eu vou dar a você um guarda-costa particular, só para você. Eu vou enviar um anjo para estar do teu lado, para caminhar durante todo esse processo. Fique em paz, Moisés, tudo isso será seu. Sabe o que Moisés fala? Não quero nada disso, Senhor, se a tua presença não estiver comigo. Aleluias. Grandes homens entenderam a importância da presença de Deus, e às vezes nós não se damos conta da presença de Deus. Sabe aquela vontade que você tem muitas vezes de falar em línguas do nada, sabe? Quando você está no trabalho, né? Quem está no trabalho às vezes fica escutando louvor, tem que se segurar, né? Do nada, às vezes você está na escola, você está na rua, seu coração queima, aquele fogo cerrado que foi cantado aqui, queima, e a sua vontade é soltar uma rajada ali. Aí você se segura, você fala: não, isso deve ser coisa da minha cabeça, estou ficando louco. Tenho certeza que alguém aqui já viveu uma experiência dessa, aquele desejo de orar do nada, no meio do dia, eu vou orar. Isso é inexplicável. Sabe o que é isso? Eu tenho uma explicação para você. Quando isso acontece, é Ele dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. Quando isso acontece, meu irmão, é Ele lembrando que Ele está com você, que Ele está junto com você ali.